Boa noite a todos. Em nome de Deus, declaramos aberta a quarta sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores em 22 de fevereiro de 2021. Passamos, então, à ordem do dia, a leitura da ata da terceira sessão ordinária realizada em 15 de 2 de 2021. O secretário fará a leitura. Ata da terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores, realizada no dia 15 de fevereiro de 2021. Aos 15 dias do mês de fevereiro do ano de 2021, às 19 horas, no plenário Valdir Foquesato da Câmara de Vereadores, situado na Avenida Cônigo Pérez, 140, em Nova Prata, reuniram-se em sessão ordinária os vereadores Gilmar Perusso, Marcelo Barato, Claudimiro Koprowski, Idacir Pegoraro, Clécio Zamin, Jandir Reis, Roseli Wanda Pires Albuquerque, Dilson Cassol, Cláudio Dildo e João Minosso. Ausente o vereador Gilmar Luiz Lovisão por motivos de saúde, conforme atestado médico apresentado. Sob a presidência do vereador Gilmar Perusso, foi aberta a sessão. De imediato, passou os seus trabalhos da ordem do dia. Ata em discussão, em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Expediente do Poder Executivo Comissões. Projeto de Lei número 08/2021 autoriza a contratação temporária por excepcional interesse público de 5 professores em virtude do afastamento dos titulares para exercício das funções em equipe diretiva nas escolas e afastamento por licença saúde. Esse projeto já foi feita a leitura na sessão anterior, está em discussão. Não havendo vereadores inscritos, em votação. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de Lei número 09/2021 autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito especial no orçamento vigente por superávit financeiro. Secretaria de Saúde, no valor de R$ 552.355,31, objetivando a aquisição de 2 veículos. Leitura do projeto de lei. Projeto de Lei número 009/2021, de 12 de fevereiro de 2021. Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito especial no orçamento vigente por superávit financeiro. Ao senhor Grassutin, na condição de Prefeito Municipal de Nova Prata, ao saber que o Poder Legislativo aprovou, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 552.355,31, dando a seguinte redação. Secretaria Municipal de Saúde, verbas vinculadas à União, investimento, atenção básica, equipamentos e materiais permanentes, R$ 552.355,31, total R$ 552.355,31. Artigo 2º, servirá de base para dar suporte ao crédito suplementar superávit financeiro de igual valor. Artigo 3º, essa lei entrará em vigor na data da sua publicação. Palavra à disposição. Em votação. Aprovado. Projeto de Lei número 12/2021 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no orçamento vigente por superávit financeiro 2020, adequações nas secretarias no valor de R$ 5.399.379,92. Esse projeto, ele é bastante extenso e, na sua essência, são números.
né? Já passou pelas comissões. Eu pergunto se algum vereador pretende que seja feita a leitura do projeto. Senão, nós vamos dispensar a leitura, uma vez que ele veio das comissões, e eu vou colocar a palavra à disposição. Dispensada a leitura, então, todos de acordo, palavra à disposição. Não havendo nenhum vereador inscrito, o vereador Dios Cassol, agora apareceu, está com a palavra. Boa noite, colegas vereadores, presidentes, a mesa, servidores da casa, que nos prestigiam, nos assistem de casa. Aqui eu uso como nós, talvez, se precaveis, nos adiantarmos para os próximos, que é um projeto que sempre, todo início de ano, né, mandato, sempre acontece, né? A questão da aprovação desse superávit financeiro. Então, às vezes, você acaba colocando em dúvida, pois também chega em cima da hora, né? Eu estive hoje de manhã na prefeitura e até pedindo ali que fosse encaminhado para nós esses projetos mais complexos, mais extensos, que sejam sanadas e tiradas todas as dúvidas, né? E possivelmente esse projeto que poderia ser aprovado já na última sessão, entendeu? Se tivéssemos tirado todas essas dúvidas. É um projeto que é um remanejamento, né, do próprio dinheiro que sobrou em algumas secretarias que poderão ser destinadas para outras. Então, hoje tive a informação que a Secretaria da Saúde já não tem dinheiro nem para comprar o teste rápido. Então, até ser aprovado e fazer todo o trâmite, eles também passam por essa necessidade. Então, se nós tivéssemos, eles ter passado para nós as informações antecipadas, antes da sessão, nós já poderíamos ter se reunido, ter tirado todas as dúvidas e, no momento de ter apresentado o projeto aqui na sessão, já ter votado ele. Então, estaríamos, assim, ganhando tempo, encurtando os caminhos, né? Então, usar esse projeto aqui, para que talvez não aconteça mais essa situação. Não que aconteceu tudo certo. Eu estou querendo dizer que para nós se antecipar, para ficar mais fácil de trabalhar. Muito obrigado. Em votação. Aprovado. Expediente do Poder Executivo, projetos novos. Projeto de Lei número 13/2021, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no orçamento vigente por superávit financeiro 2020, visando a adequação orçamentária no valor de R$ 415.659,48, baixado para a Comissão de Finanças. Expediente do Poder Legislativo, comissões. Projeto de Lei Legislativo número 01/2021, do vereador Cláudio Gilda, dispõe sobre a elaboração do plano diretor da arborização urbana do município. Eu vou pedir vistas desse projeto para algumas adequações, inclusive não pretendo fazer uso dos 15 dias e devolvê-lo na próxima sessão para apreciação e deliberação sobre o mesmo. Eu pediria aos vereadores que, se possível, lessem o projeto para que a gente possa, se todos estiverem de acordo, dispensar a leitura na sessão. Então, está com pedido de vistas meu esse projeto. Projeto de Lei do Legislativo, número 03/2021,
do vereador Cláudio Dilda, denomina Recanto Reni Tomedi, 2 canteiros centrais da Avenida Júlio de Castilhos. Faremos a leitura do projeto de lei. Projeto de lei número 03/2021. Para a Câmara Municipal de Vereadores de Nova Prata, senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores. Cláudio Dilda, vereador com assento nessa Câmara de Vereadores, vem diante desse Poder Legislativo Municipal, com base no inciso 10º do artigo 34 da Lei Orgânica do Município de Nova Prata, Estado do Rio Grande do Sul, propor o seguinte projeto de lei. Denomina Recanto Reni Tomedi, 2 canteiros centrais da Avenida Júlio de Castilhos e dá outras providências. Artigo 1º. Ficam denominados Recanto Reni Tomedi os canteiros centrais da Avenida Júlio de Castilhos, entre a Rua Flores da Cunha e a Avenida Presidente Vargas, e entre a Avenida Presidente Vargas e a Avenida Borges de Medeiros. Parágrafo único. Os 2 canteiros centrais localizados na Avenida Júlio de Castilhos, por esta lei, Recanto Reni Tomedi, homenageiam seu planejador e executor. Artigo 2º. Será afixada a placa em local a ser definido pela autoridade competente, com os dizeres Recanto Reni Tomedi. A política renova o sangue. 11/11/1973 a 9/12/2003. Parágrafo único. A colocação da referida placa com a denominação do recanto dar-se-á em ato oficial e em data a ser definida pelo Poder Executivo Municipal. Artigo 3º. As despesas decorrentes dessa lei correrão por conta de dotação orçamentária própria. Artigo 4º. Revogadas as disposições em contrário, essa lei entrará em vigor na data da sua publicação. Palavra à disposição. É justificativa. O vereador Cláudio Dilda. Caros colegas vereadores, o porquê deste gesto singelo, mas que, no contexto da urbis, da vida na cidade, ele acabou deixando uma marca indelével, pela sua simplicidade em termos de concepção, pelo resultado paisagístico. Então, acredito que todos têm de memória quais são esses 2 canteiros centrais. Pois bem, à exceção dos IPs que estão na parte entre a Flores da Cunha e a Presidente Vargas, o resto foi ele quem fez. Assim como do outro lado, entre a Vargas e a Borges de Medeiros. Parece-me que, numa época em que ainda a questão ambiental ela não é prioridade, talvez o gesto positivo desta Câmara de Vereadores possa vir a inspirar outros cidadãos a tomarem iniciativas que resultem, pois, em um ambiente propício e a ser usufruído por todos. É só isso. Esta é a razão. Em votação. Aprovado. Expediente do Poder Legislativo Novos. Projeto de lei número 04/2021 do vereador Cláudio Dilda institui o concurso literário Centenário de Nova Prata e dá outras providências. Como é regra, o projeto de lei encaminha para análise das 3 comissões. Projeto de lei número 05/2021 do vereador Cláudio Dilda dispõe sobre Centro Municipal de Capacitação Rural, também encaminhado para as 3 comissões. Pedido de informações número 03/2021 do vereador Cláudio Dilda dispõe sobre a atualização de dados do loteamento Toscana,
Secretário fará a leitura. Pedido de informação número 03/2021. Senhor Prefeito, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Urbanismo, Ambiente e Mobilidade Urbana, emitiu licença de instalação para parcelamento do solo urbano aprovando o loteamento Toscana, com licença prévia e licença de instalação. Parte da gleba que teve aprovado o parcelamento do solo em lotes com diferentes áreas é ocupada por remanescentes de mata de araucária, com área de 2.442,13 metros quadrados, em princípio a ser preservada pelo avançado estado de regeneração e por conter mais de uma dezena de araucárias. A isto se reconhece o mérito da decisão. Esse pedido de informação tem por princípio a finalidade de solicitar atualização de dados sobre o empreendimento proposto e já licenciado, e, principalmente, se houver revisão acerca da área indicada para preservação, localizada entre as ruas João Fabres, frente, e Silva Jardim e Ernesto Pandolfo, laterais. No contexto desse quadro, solicito as seguintes informações: descrição da área e área total, a ser loteada, a ser preservada. Pareceres técnicos para emissão de LP e LI. Condicionantes, cópia do parecer técnico para licença prévia, LP, cópia de licença prévia, LP, teor da solicitação da licença de instalação, LI, cópia do parecer técnico para licença de instalação, LI, cópia de licença de instalação, LI. No aguardo das informações. Palavra à disposição. Com a palavra, o vereador Cláudio Dilda. Como temos visto ao longo do tempo uma oscilação na tomada de decisões, o que era ontem, hoje já não é. Então, nesse sentido, e considerando que já lá atrás, a área onde se encontram as araucárias foi definida como de preservação, transcorrido esse tempo, e considerando que 2 araucárias foram derrubadas, lá no loteamento, e mais uma está na mira, em razão de estarem localizadas naquilo que virá a ser o passeio público. Então, neste sentido, acredito que na terra dos congressos florestais estaduais do Rio Grande do Sul, é bom, é pertinente que nós estejamos atentos até para contribuir a fim de que os empreendedores consigam o seu intento sem avançar sobre o ambiente naquilo que não é permitido legalmente desde priscas eras. É isso. Em votação. Aprovado. Pedido de informação número 04/2021 dos vereadores Jandir, Cláudio, Idacir, Agenor e Gilmar Lovisão dispõe sobre prédio do CRAS. Leitura do pedido de informação. Pedido de informação número 04/2021. Senhor Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Os vereadores Jandir Haas, Cláudio Dilda, Idacir Pegoraro, Agenor Minosso e Gilmar Lovisão, com assento nessa Casa Legislativa, no uso de suas atribuições, requerem, após ouvido o plenário, seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de informação. Considerando que os vereadores estiveram em visita na Secretaria de Assistência Social, mais precisamente verificando o prédio do Centro de Referência da Assistência Social, CRAS, foi constatado que a parte nova da construção está interditada
e as atividades de assistência social não estão sendo realizadas. Diante do exposto, solicitam ao setor competente da Prefeitura Municipal que informe os motivos da interdição do prédio, bem como informar a situação real em que se encontra o CRAS. Contam com o apoio de todos para que esse pedido de informação seja aprovado. Em discussão. Em votação. Aprovado. Pedido de indicação número 13/2021 do vereador Cláudio Dilda dispõe sobre interdição de estabelecimento de danceteria. Leitura da indicação. Pedido de indicação número 13/2021. Estabelecimento que funciona com bar e danceteria na Rua Aparecida, número 101, provoca perturbações do sossego público, principalmente, mas não exclusivamente, de quinta-feira a domingo, se prolongando, não raro, até às 8 horas da manhã do dia seguinte, com música em altíssimo volume, gritaria e até brigas. Funciona bar, danceteria e no terreno baldio ao lado do referido estabelecimento, como motel ao ar livre para espetáculos explícitos. Desde a sua instalação, aquela danceteria vem provocando incômodo aos moradores. Já em 2017, os moradores da vizinhança buscavam soluções para o problema. Solução que seja efetiva. Tem sido interditado e tem tido interdições levantadas inúmeras vezes pela fiscalização municipal. A fiscalização municipal, que é a autoridade competente, tem sido, no mínimo, omissa ao tolerar por tanto tempo o funcionamento do estabelecimento que, simples e definitivamente, não pode permanecer em atividade. A população trabalhadora e ordeira não pode e não deve arcar com o ônus de não poder ter respeitado seu direito ao sossego e ao descanso, e a um sono tranquilo. Oportuno é lembrar que o estabelecimento em questão promove aglomerações de pessoas na figura dos seus frequentadores, em descumprimento e conflito direto com o dispositivo do decreto municipal que proíbe aglomerações em razão do Covid-19. Sucintamente exposto, solicita-se encarecidamente que o Poder Público Municipal, por ser de sua competência, providencie a interdição imediata e em caráter definitivo daquele estabelecimento como danceteria. Palavra à disposição. Não há nenhum vereador inscrito. Agora o vereador Cláudio Dilda com a palavra. Este empreendimento se localiza próximo ao asfalto entre os bairros Basalto e São Pelegrino. É a verdadeira festa na bodeguinha sem qualquer limite. Para aqueles que porventura, aqueles colegas que porventura duvidarem, sugiro que se dirijam à Rua Aparecida, conversem com os moradores, aí os senhores terão relatos que eu não coloquei aqui. Tá? Relatos escabrosos. Inclusive, funcionando um capoeitel. Tá? Já que tem motel, hotel, tem o capoeitel, ali na Rua Aparecida. Agora, isso, tudo bem, cada um é dono de si, do seu nariz e do resto e faça o que quiser. Agora, o limite tem que ser posto na emissão do ruído. O pessoal, às vezes, não dorme a noite inteira. Não dorme. Então, aliás, um registro que se faz necessário segundo o relato. Já houve interdições e depois desinterdições, foi proibido o funcionamento do bar, não foi da danceteria, como se um resolvesse o outro, mas não renova. Foram multados, mas não pagam a multa e etc, etc. Bom, gente,
penso que chegou, digamos assim, 3 anos depois, chegou o momento de dar um basta. As pessoas têm direito ao sossego, ao descanso e ao bem-estar. O limite está exatamente ali. Não se faz aquilo que não quer que aconteça consigo. Então, esta é a razão desta minha indicação. Em votação. Aprovado. Pedido de indicação número 14, 2021, dos vereadores Jandir e Roseli, dispõe sobre melhorias na estrada da comunidade Santa Terezinha. Leitura da indicação. Pedido de indicação número 14, 2021. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Os vereadores Jandir Reis e Roseli Wanda Pires Albuquerque, no uso de suas atribuições, apresentam aos demais colegas o pedido de indicação a seguir e, se for aprovado, seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal. Através do órgão competente da Prefeitura Municipal, seja realizado a roçada e tapa-buraco nas margens da estrada que liga a comunidade de Santa Terezinha à comunidade de Nossa Senhora da Saúde. Conto com o apoio de todos para que esse pedido de indicação seja aprovado. Com a palavra, o vereador Jandir. Boa noite à mesa diretora, às funcionárias desta casa, aos nossos colegas aí, à plateia e àqueles que nos assistem no Facebook. Realmente, terça-feira, né, a gente tem conhecimento naquela comunidade lá, eu e a Roseli fomos dar uma volta visitar os moradores lá, Santa Terezinha e a saúde. Realmente está precisando de uma roçada urgente naquela estrada e os tapa-buracos também. Um aqui, logo começa aí a colheita das coisas. E a estrada está bem ruim. E pelo que se vê, a plantação está bonita. Eu acho que eles merecem uma estrada boa também. Então, eu conto com o apoio de todos aí para nós votar. Em votação. Aprovado. Pedido de indicação número 15, 2021, do vereador Agenor Minosso, dispõe sobre melhorias na rua Saturnino Camargo, no bairro Sagrada Família. Leitura da proposição. Pedido de indicação número 15, 2021. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Agenor Minosso, vereador com assento nessa Casa Legislativa, pela bancada do MDB, no uso das suas atribuições, apresenta aos demais colegas pedido de indicação a seguir e, se for aprovado, seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal. Seja procedido ao levantamento sobre o cordão do passeio público, bem como realizar melhorias na rua Saturnino da Silva Camargo, com a rua Rio Branco, situadas no bairro Sagrada Família. Seja efetuado também Boca de Lobo nas mesmas ruas. Com a palavra, o vereador Agenor Minosso. Boa noite, presidente, secretário, mais colegas, até aqui. Eu me ligaram para lá verificar esse problema que estava lá. E realmente a água que vem subindo de lá do morro está entrando dentro do terreno de vinhas de baixo. E lá, fui ver lá que é uma coisa muito simples. É só fazer uma boca de lobo,
e fazer um bueiro para lá de cima. E ajeitar o cordão e os paralelepípedos lá para lá de baixo. Uma coisa tão simples. Então, me pediram uma indicação aqui pela Câmara. Muito obrigado a todos. Tá? Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Uso da tribuna, se algum vereador pretende se manifestar, pode se inscrever ali pedindo a palavra. Com a palavra, o vereador Cláudio Dilda. Senhor presidente, um pouquinho mais longe, vereadora e vereadores, considerando o impacto que as ocorrências deste final de semana provocaram, não consegui resistir a fazer algumas observações. Ao longo da história, isso é importante nós registrarmos, porque povo que desconhece a sua história e a história corre o risco de repetir cacacas, de fazer feio, de errar. Ao longo da história, o mundo passou por muitas epidemias e pandemias, sempre ultrapassando cifras de milhões de mortos. Alguns exemplos, e depois eu chego ao Covid. Peste bubônica ou peste negra, transmitida por uma bactéria, Europa e Ásia, entre 1333 e 1351. Não se sabe ao certo o número de mortos. Calculam-se entre 75 a 200 milhões. A Europa baqueou. Gripe espanhola, vírus, a causa, 1918, 1919, mais perto de nós, logo depois da Primeira Guerra Mundial. Morreram cerca de 50 milhões de pessoas, inclusive aqui no Brasil, e inclusive um presidente do Brasil, o Rodrigues Alves, morreu da peste bubônica. Desculpem, da gripe espanhola. Sarampo, vírus, 6 milhões de mortos. Malária é um protozoário. Calculam-se que continuam a morrer anualmente cerca de 3 milhões. AIDS é vírus, 38 milhões de mortos, a contar de 1976. Tuberculose é um bacilo, 1 bilhão de mortes ao longo do tempo no mundo. Não foi um ano, nem 10, nem 100, é ao longo. Mas 1 bilhão também, não é 1, não é 2, não é 10 e não é 100, não é? Outros, H1N1, vocês lembram? H5N8 parece que está ressurgindo na Rússia, notícia fresquinha. E temos mais outros, ebola, tifo, cólera, varíola, dengue, zika, chikungunya. Ou seja, o ringue dos humanos é com os seres invisíveis. E chegamos ao Covid-19, vírus que atormenta o planeta, ou melhor, quase todo o planeta, pois que até esta data já provocou no mundo cerca de 2,5 milhões de mortes e no Brasil mais de 242 mil mortes.
Minha gente, meus caros colegas, só parece que não atormenta e sequer preocupa os pratenses que se aglomeraram no calçadão, na Praça da Bandeira, na Rua Fernando Lussato. As imagens da aglomeração no calçadão deste fim de semana dão a amplitude da irresponsabilidade de todos quantos lá estiveram. Direito de se divertir, tudo bem? Sim, todos. Agora, o que é que a gente verifica nessas aglomerações que vem se repetindo há bastante tempo, desde antes da Covid? Para beber, consumir drogas e fazer arruaças, até a morte de uma pessoa aconteceu nesse tipo de ambiente. E o que acontece? Tá, e o que é que tem que ver Covid com isso, né? É um lugar ideal para receber e distribuir o vírus, além de levar para casa e afetar os mais idosos, embora não somente os mais idosos. Aquilo que se pensava lá atrás, até 6 meses atrás, não, um pouco menos, que afetaria os idosos, mas não. Já está pegando gente jovem. Então, as novas cepas estão aí. É o tipo de defesa que os vírus e as bactérias desenvolvem. Eles também se defendem. O que são as superbactérias que afetam os hospitais? Gravíssimo. A septicemia de hospitais é isso aí. São essas bactérias que os antibióticos nem sempre surtem efeito. Tá. Me permitam dizer, num arroubo, digamos assim, de não conseguir me conter, que esse último final de semana seja o último que aconteça e que se repita desta forma. Esse é o pleito que fazemos junto às autoridades que têm competência e obrigação de fazer. Os ambientes de aglomeração são os mais propícios para o surgimento e disseminação de vírus e bactérias. Ou então, não sei, acredito que todos os senhores e a senhora já se perguntaram, né? Por que normalmente essas pestes elas se originam lá na Ásia? É a peste suína, é a peste aviária, é o Covid. Um motivo muito simples. É a área mais povoada do mundo e qualquer contaminação ela é rápida. Está todo mundo amontoado. Está todo mundo amontoado no calçadão, maravilha. O que é que vocês querem de melhor ambiente para o vírus, não é? É aí, é tudo o que querem. Bom, para finalizar, na região, Nova Prata é o município com maior número de contaminados, até ontem, 2.212, e o maior número de mortos, 17. Tá? Não é muito diante de 2,5 milhões, mas esses 2,5 milhões chegaram de 1 a 1, incluindo os nossos 17. André da Rocha, Guabiju e Vista Alegre do Prata, livres de mortes. Tem contaminados. Por fim, se consciência, responsabilidade e solidariedade não funcionarem, existe o artigo 330 do Código Penal, que é a desobediência civil. Está desobedecendo decreto de governador, decreto do prefeito. Isso é desobediência civil, dá para enquadrar. Só que as autoridades que têm essa responsabilidade não podem ficar titubeando. Bom, gente, o que está acontecendo aqui é exatamente isto. Só tenho 1 minuto. E eu gostaria também, então, de registrar o seguinte, gente, em Nova Prata, como vem ocorrendo no mundo e no Brasil,
parece que aqui está entrando também na era da diversificação do transporte de passageiros. Só que carente de regulação e fiscalização. Competindo, então, com os taxistas, tem pessoal com carro particular e gente de fora, de municípios aqui vizinhos, que vem fazer corrida em Nova Prata. Se der um acidente, quem vai responder? Se matarem algum passageiro, quem vai responder? Como vai ser? Que tem que criar jurisprudência? Então, eu estive reunido com os taxistas e eles estão em verdadeiro pé de guerra. Dá para entender. Dá para entender. Agora, que entrem outros, bom, depende do quê? De regulação, de organização. Não pode cada um fazer o que quer. Me parece, e aqui eu tenho certeza, pelo pouco ainda que eu conheço do grupo, nós todos concordamos que Nova Prata não é a casa da mãe Joana. A palavra, o vereador Marlon Visão. Boa noite, mesa diretora, colegas vereadores, saudação às servidoras, plateia fiel, sempre presente, aos pessoal que nos assiste. Eu vou aproveitar esse espaço bem curtinho e fazer um agradecimento a uma pessoa que se foi aí no dia 16, agora de fevereiro, do nosso partido, o Luiz Carlos Santos, o coronel. Então, fazer um agradecimento a ele, à família, sempre foi fiel aos trabalhos do partido, presidiu o partido por 2 vezes e nos deixou em função de problemas de saúde. Então, muito obrigado a essa família que sempre presente no partido. Eu cheguei ao partido há pouco tempo, mas mesmo assim consegui conviver um pouco com essa pessoa. Muito obrigado. E quanto à aglomeração, só aproveito, realmente é um ponto de interrogação bem grandão, mas a gente vai ter que resolver isso. Obrigado. Palavra, o vereador Claudio Miro Koprowski. Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadora, servidores da casa, sinta ilustre plateia que nos prestigia. Eu acompanhei e estou ouvindo pela segunda sessão pedidos de melhorias em estradas. Segunda passada, o Pegoraro falou da estrada asfalto em Santa Catarina, e hoje a Roseli e o Jandir falaram sobre a saúde e Santa Terezinha. E roçadas também. E as roçadas já faz algum tempo que estão precárias em nosso município, no interior, e na cidade também. Nós temos muitos bairros, muitos loteamentos, que tem muitos terrenos baldios, que estão um verdadeiro mato, onde cobras estão passeando no meio da rua e crianças brincam naqueles locais. Então é importante que o Poder Executivo, e nem precisaria o Poder Executivo, na verdade, todos os donos de terreno deviam se conscientizar, porque isso é um dever do dono do terreno e do loteamento, mas infelizmente não é feito. Então tem que ter a fiscalização. E uma fiscalização, muitas vezes, também ela não vai resolver se não mexe no bolso, infelizmente. Então temos que atentar, porque os bichos peçonhentos estão chegando nas residências, principalmente as residências baixas. Temos que ter esse cuidado. Várias pessoas relataram, inclusive, essa semana, uma pessoa que mora próximo do bairro Coroados, naquele bairro seguinte, deve ser do Quiomento, que tem ali também alguns terrenos do nosso secretário de planejamento, que até eu falei, inclusive, com ele também, que está
pelo segundo, terceiro ano aí, está virado no mato. Foi cortado ano passado alguns e esse ano assim está virado. Tem capoeiras aí que logo mais dá para fazer umas torres de madeira. Sobre as estradas, principalmente asfaltos, é importante relatar isso. Eu quero deixar o meu descontentamento um pouco aqui. E o nosso amigo, colega vereador Clécio, era secretário da Secretaria de Obras no passado, e foi feito, e tem que parabenizar, e isso já me manifestei algumas outras vezes, ao ex-prefeito Voneio Serginho, pela coragem que tiveram de abraçar a causa ali em Santo Isidoro, e agora que vai ser asfaltado também em Santo Stanislau, que já tem 500 mil de emendas parlamentares, e vai ser concluído até a divisa. Mas o que me preocupa, e falando desse asfalto, também já de antemão falar dos próximos que vão ser pavimentadas, as próximas ruas que vão ser pavimentadas em nossa cidade. Cuidar muito com a questão da qualidade. Muitas vezes o importante não é quantidade, não é a rapidez, a agilidade. Eu sei que os moradores ficam ansiosos, tem uma cobrança muito grande, como nós tivemos lá, que eu tenho uma área de terra lá também. Eu sei o que o executivo sofre quando o morador, o dono da terra, ele paga ali seus 1.000, 2.000, 5.000, ele quer que a coisa seja feita imediatamente e a pressão é muito grande. E muitas vezes essa pressa ela é inimiga da perfeição. E, geralmente sempre é. Então tem que ter essa atenção, esse cuidado, porque depois as consequências vêm, elas vêm rápido, como está vindo ali em Santo Isidoro, que é um asfalto que foi feito ali há 4, 5 meses, 6 meses, e já tem pedaços com buracos. Então, isso o que vai gerar agora? Um descontentamento, vai gerar um custo alto, de novo, de manutenção, e uma vida útil muito curta. Eu sempre pego como exemplo de bom asfalto, e asfalto a frio, que inclusive foi feito até André da Rocha, é o asfalto a frio aí também, e é um asfalto duradouro. O asfalto que foi feito por Gramadinha, acho que foi o primeiro que foi feito. Um asfalto que tem, acho que mais de 15 anos aí. E nunca foi recapeado, foi feito alguns poucos tapas-buraco. Então, quem que muitas vezes diz que o asfalto a frio não funciona, eu não concordo, porque ali está o exemplo que o asfalto a frio funciona. Só tem que usar a fórmula certa e fazer as coisas certas, como um bom alicerce, e depois um bom acabamento com os produtos certos e a quantidade certa. Então, atentar o executivo que nos próximos asfaltos que fizer, tem que ter muita atenção, muito cuidado com essa parte técnica, para depois, num espaço curto de tempo, termos esses problemas que estamos tendo. E, quando se fala em estradas, cuidar muito. Eu sei que, e eu volto a repetir, e quando o executivo estava aqui presente, o prefeito e a vice, esses dias eu mencionei e eu volto a mencionar. Nós temos que dar um tempo para a administração conhecer a estrutura que tem, as máquinas que tem, pôr elas em funcionamento, que sabemos que tem muitas máquinas com problemas. Então, eu acredito que uns 4, 5 meses, 6 meses no máximo, nós temos que dar para a administração se adequar e pôr a máquina girar. Mas não dá para esperar muito mais que isso, porque tem coisas que são imediatas e precisam ser resolvidas. Então, eu acho que temos que ter essa paciência e esperamos que, num espaço curto aí, as coisas comecem a andar com mais rapidez. Tem a questão das lâmpadas também, que já foram mencionadas aqui, que desde novembro, dezembro do ano passado, nós cobrávamos o executivo, e agora nós já estamos entrando no mês 13 e continua da mesma forma. Então, são 5 meses praticamente que Nova Prata está sem reposição de lâmpadas. Então, é um período muito grande. E isso não dá para admitir, né? Não dá. Nós temos que resolver essas questões imediatamente.
Outra questão que eu quero frisar e que foi comentado aqui pelo vereador amigo Cláudio Dilda é a questão das aglomerações que teve final de semana, né? E eu liguei para a polícia, liguei no 190, falei com a pessoa que estava lá, e ele disse que não tem policial. Ele disse que eles estão em 8 ou 9 policiais para atender 7 municípios. 8 ou 9 policiais na rua para atender 7 municípios. E naquele momento eles estavam atendendo uma ocorrência numa cidade vizinha, e depois eles tinham 2 ligações para atender 2 Maria da Penha, para só depois ali vir para a praça. Então, nós estamos, sinceramente, desassistidos de policiamento em Nova Prata. Eu sei que o prefeito Alcione se manifestou sobre esse caso ali, inclusive enviando um documento ao juiz e responsabilizando e dando a responsabilidade que é do governo do Estado. E então esperamos que surja efeito, mas sinceramente 8 a 9 policiais para 7 municípios não tem condições. Nunca nós vamos estar protegidos. Dessa forma, o que se pensa? Em brigada municipal, mas daí nós vamos pegar o município que é tão difícil de ter uma sobra de dinheiro para investir no que é necessário. Para os municípios temos que logo mais fazer um serviço, como várias cidades já fazem, prestar um serviço que o Estado devia estar prestando. É complicado isso. Mas, vamos lá, eu acho que nós temos que unir cada vez mais forças e, agora que o Executivo também se manifestando dessa forma aí, buscar mobilização e buscar policiamento para nossa cidade e cidades vizinhas, senão nós não vamos conseguir fazer com que essas aglomerações, enfim, quando nós sentimos a necessidade e o cidadão precisa de policiamento, nós nunca vamos ter e de uma forma imediata. E quando se precisa de policiamento, não é muitas vezes daqui 1 hora, 2 horas. Quando se precisa de policiamento é imediato. Muito obrigado, boa semana a todos. Com a palavra o vereador Dilson Cassol. Renovo minhas saudações. Vou ser breve, pois os colegas já foram bem na explicação e falaram muito bem sobre aglomerações, sobre tudo. Um principal motivo de vir aqui é, juntamente com o meu colega Gilmar, do PTB, fazer uma homenagem, né? Agradecer muito a presença do nosso amigo coronel, que me incentivou muito, por diversas vezes que eu expus a minha vontade de desistir na questão política pública, e ele foi um que diversas vezes veio lá em casa, tirou seu tempo e veio lá e conversou comigo, dizendo que eu não podia desistir, que eu podia sim somar com a política pública. Então, com certeza, eu não conheço o lado dele, o lado negativo. O tempo que ele esteve comigo, só ouvi lado positivo. Então, eu tenho que deixar aqui um sentimento, um abraço muito forte para todos os familiares. Infelizmente, esse é o ciclo da vida, né? Ninguém permanece, ninguém ficará para semente. Cláudio Dilda, meu colega, a questão do homenagear o canteiro que você falou, nós temos um amigo muito conhecido, o Mário, que ele toma conta daquela praça ali embaixo dos Pinheirais, na ida para FUV, no CTG, onde tem também um aparelhos de ginástica pública lá também. Toda vez que você passa lá, eu nunca me lembro de não ter a grama bem podada, super manutenção, canteirinhos com as flores. Então, esse é um amigo e esse é um exemplo que nós temos, com certeza, valorizar. A questão da aglomeração, não vou entrar em méritos, porque foi muito bem explanado aqui. Infelizmente, não temos muito o que fazer. Para muitos que me cobraram, eu questionei e disse, quer que eu faça o quê? Vamos pegar um pedaço de porrete
entrar no meio dessa aglomeração e dar no lombo das pessoas, não podemos. Não temos e não faremos isso. Então, acho que a conscientização cabe a cada um ter a consciência de que esse momento que está se divertindo, ok, é de direito, sim, mas ele não está se dando conta que seu pai ou sua mãe, ou seu avô, que geralmente essas pessoas, a maioria, alguns aí também são sustentados. Eles não têm o emprego próprio, por isso não dão valor. E se voltarmos ao fechamento de academias, de empresas, de lojas, de tudo isso, com certeza, o aumento do desemprego vai estar aí. E o pai, às vezes, desse adolescente, dessa pessoa, de alguém que esteja aí, poderá perder o emprego. E aí o que faremos? E aí vem a cobrança de que tudo o executivo e os vereadores têm que resolver. Mas quando eles têm que pôr a mão na consciência e fazer a parte deles, eles não fazem. Então, é bem complicada a questão do loteamento, que o Claudimiro colocou aqui também. É muito fácil os loteadores, né, abrirem seus loteamentos, venderem seus terrenos, ou quem compra também, que inclui nisso, né, e deixar lá, e depois a cobrança acaba caindo em cima de nós, como a prefeitura tem que fazer toda a manutenção do terreno, mas quando o loteador ou quem compra não reparte nem um pouco ao poder público, ao cofre do poder público, né? Então, acho que temos que ter, sim, uma fiscalização e começarmos, sim, como o Claudimiro falou, de, se não é no amor, é pela dor, né? Começar a meter a mão no bolso desse pessoal aí e, quem sabe, como o Cláudio falou, o nosso município tem que ter leis e essas leis têm que começar a valer e valer para todos. Porque eu sei que se eu não pagar meu alvará, se eu não pagar o documento do meu carro, vão recolher ele, né? Então, comece aí o exemplo e a responsabilidade que seja entregue para todos. Muito obrigado a todos. Uma ótima semana. Não há mais nenhum vereador inscrito e, a título de informação, eu estava numa reunião virtual agora, antes do início da sessão da Câmara, em que participavam, além do Executivo Municipal, o promotor de Justiça, a SIC, CDL, a delegada regional da nossa região aqui, o sargento Marcelo Pereira, e os médicos, Dr. Guilherme, Dr. Charles, e havia em torno aí de umas 22 pessoas participando de uma audiência para dar algum encaminhamento. Inclusive, o vereador Dilson havia colocado uma mensagem, né, para que nesse sentido também fossem reunidas as várias forças aí para tomar alguma providência em relação àquilo que foi dito aqui, que é o fato daquelas aglomerações e do descumprimento das normas, dos decretos, tanto do governador quanto do prefeito. Então, diante de que parece que não há consideração às normas que são emitidas, houve um encaminhamento agora há pouco, que é o que passa a valer, até mesmo em função do decreto do governador, que a partir das 20 horas, todos os estabelecimentos devem ser fechados, inclusive, era às 22, agora é às 20, né? Exceto, obviamente, farmácias e esses outros órgãos. Ficou definido que será feito agora uma campanha educativa com faixas, cartazes, placas, isolamentos de determinadas áreas, com
as mídias, rádios, mídias sociais, inclusive, também contendo a advertência de que o descumprimento implica em punições civis e penais. E ainda serão abordados os indivíduos que, na brigada entender que estejam no descumprimento, e serão levados, conforme sugestão da delegada, para a delegacia, onde poderá ser lavrado um termo circunstanciado e a pessoa responder por aquele descumprimento. Então, houve ali uma participação do Executivo, né, eu representei ali, fui convidado a representar o Legislativo, a delegada regional, doutora Deise, a Brigada Militar, o Corpo Clínico, os médicos, o doutor Guilherme é o presidente do comitê da Covid, prefeito municipal e o Conselho Tutelar, enfim, o vereador Barato participou por um determinado período também. E agora será tomada essa medida preventiva e também educativa, mas com possibilidades de punições em que foi definido que poderá haver o recolhimento e a condução das pessoas, né, pela brigada, conduzindo-os para a delegacia e para que lá seja dado o devido encaminhamento. Então, ninguém poderá alegar aí que não sabe ou que não conhece a lei, porque vai ser ficou encaminhada uma ampla publicidade nesse sentido, não apenas de educar, mas com a advertência de que há infrações civis e penais que podem levar, sim, à detenção de determinadas pessoas ou de determinados grupos. Então, essa é a última decisão de agora a pouco, né? As aulas da escola infantil continuam, porque já vinham acontecendo, se eu não estou enganado, até o 1º e 2º ano. E com o decreto do Executivo Estadual, continua aquele sistema de cogestão, em que o governador faz o seu decreto e os municípios podem fazer o seu também, não para flexibilizar, mas para restringir. Então, foi essa a decisão. Se espera com isso coibir a fiscalização do município. Terá o papel de circular para informar onde existem algumas aglomerações ou possibilidades de aglomerações, e inclusive alguns locais de trânsito serão fechados, né? E vamos ver qual é que é o resultado, né? Vamos ver qual é o resultado, porque a gente sabe que numa aglomeração igual àquela que ocorreu no final de semana, se tem lá 700 e 800 pessoas, nunca se sabe qual é a reação, né? Ainda mais de posse de bebidas e etc, etc. Mas foi a medida que se tomou, até porque está claro, está nítido, está evidente de que a Brigada Militar não tem efetivo para poder estar cobrindo todas as ocorrências que existem. Então, foi uma das coisas que ficou muito clara aí. E agora, vamos esperar um pouco, como disse o vereador, um pouco de consciência, embora isso faz quase um ano que está se pedindo, né? Então, por hora era isso.
A Rádio Prata, sábado, está à disposição. Se algum vereador tiver interesse, deverá gravar um áudio e aí pode entrar em contato e colocar no grupo, a gente passa o link, se quiser fazer uso da rádio através desse sistema, enquanto que presencial não está sendo feito. Tá? À disposição, se alguém tiver interesse, quiser manifestar desde já, né, pode fazê-lo. E do contrário, se quiser colocar no grupo lá, nós providenciaremos. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão. Medidas são a partir de hoje.